que às vezes há alguns momentos na vida cristã, que parece que a gente fica um pouco sem direção por algumas coisas. Pode ser por nós mesmos, pode ser por provação, pode ser por tentação, por algumas questões. Às vezes nós estamos sujeitos a isso. A nossa humanidade pode nos tentar levar para este caminho. E por mais que você tenha ouvido palavras, por mais que você tenha recebido direto de Deus manifestações, nós vivemos a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. E às vezes a gente, no meio das tempestades da vida, das dificuldades da vida, das respostas que não vêm no nosso tempo, das ações que podemos ter vivido, parece que às vezes estamos meio que num barco que a gente não sabe aonde ele vai ancorar, aonde ele vai estar. Na vida de quem não tem Jesus, isso é muito comum acontecer e as pessoas se perderem na sua trajetória. Quantas vezes nós encontramos relatos de artistas, de atletas, de pessoas que a gente fala assim, mas que problema essa pessoa teria na vida para ter feito isso? Pois é, irmãos, o ser humano ele precisa sempre estar alinhado com os propósitos de Deus na sua vida, porque é nessa brecha, é nesta oportunidade que a gente às vezes oscila carnalmente falando, que às vezes a gente pode cometer atos que podem complicar a nossa vida. A gente olha para um texto da ressurreição de Jesus, e desde o dia em que Jesus ressuscitou, logo após a sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, Jesus aparece para Pedro. Não sei se você reparou, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 34, e Paulo escrevendo aos Coríntios, carta à igreja de Corinto, ele fala isso também no capítulo 15 da sua primeira carta, e no verso 5, que o Senhor apareceu a Pedro. Se você olhar nos evangelhos sinóticos, você não vai encontrar mais do que uma vez, só em Lucas, que é descrito isso. Os outros evangelhos não descrevem. E também não descrevem, ou não descreve, melhor dizendo, como se deu essa aparição. Mas o que Lucas escreve é que para Pedro o Senhor apareceu. E se você olhar para a história da proeminência de Pedro, quem Pedro representava na estrutura da igreja, faz sentido. Mas tem respostas que a Bíblia não vai dar, como essa aqui, detalhes ela não dá. Mas lá no capítulo 24 de Lucas, e no verso 34, diz que o Senhor apareceu a Pedro. E aí Paulo vai confirmar isso também, quando ele escreve então lá em Corinto. Esta aparição de Jesus para Pedro, ela acontece, segundo o texto bíblico, individual, e também Jesus aparece aos discípulos, aonde Pedro também está inserido, onde Pedro também está. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos encontrar, por exemplo, no verso de 19 a 23, Jesus ele ressuscita no primeiro dia da semana, que você sabe que é domingo. E quando ele aparece, ele ressuscita, no domingo à noite, no primeiro dia da ressurreição, alguns entendem que era o próprio cenáculo onde Jesus estava, ele aparece aos 11 que estão lá, porque está faltando Tomé. Nesta aparição do Evangelho de João, aqui no capítulo 20, a gente não vai encontrar Tomé. Daí o fato que Tomé duvida que Jesus tenha ressuscitado, mas Tomé andou com Jesus.
Ele viu o milagre de Jesus. Aí você vai encontrar uma semana depois da ressurreição, que aproximadamente registrado nas Escrituras, Jesus ficou 40 dias aqui, mas ele não apareceu apenas para os discípulos. Você vai encontrar que próximo da sua ascensão, é registrado que Jesus apareceu aos 12, mais 500. E também registra que Jesus apareceu a outros que a Bíblia não os nomina. Por que não os nomina? Porque não tem como. Precisaria livros diversos para isso. Mas por que nomina alguns? Pela figura deles, pelos destaques deles, em relação, principalmente, ao que eles viveram bem próximo de Jesus. Lá do verso 26 ao 29, uma semana depois daquela aparição aos 10, porque Tomé não está, agora aparece Tomé. E aí o Senhor então novamente aparece para todos eles. Está faltando aqui um, que você sabe que Judas já não fazia mais parte aqui. De maneira que você vê numa declaração que Jesus apareceu para Pedro, você vê que Jesus apareceu para os discípulos, e você vai encontrar outros nomes que Jesus também apareceu. Mas Deus tem algo diferente para nós esta noite, que é uma noite especial de ceia, de mesa. Você vai encontrar duas ocasiões que Jesus, nesse processo de ressurreição, Jesus aparece duas vezes para os discípulos na Galileia. A primeira, que é o texto base desta noite, é esta que você já conhece, que é quando Pedro diz, vou pescar. E a segunda é quando ele também está aparecendo pela última vez para aqueles próximos ali, também na região da Galileia. Então, na Galileia, duas vezes, de novo, os discípulos observaram, visualizaram, puderam constatar as marcas das chagas em Jesus, não havia dúvida. E aí a gente observa que Pedro, por duas vezes, ele pôde tocar em Jesus, ele pôde ver Jesus ressuscitado de uma maneira mais próxima, apesar de ter dois momentos muito significativos, teve mais, mas teve dois momentos significativos, que Jesus está com eles, e aí Jesus lhes dá uma palavra, olha, vocês me aguardem, que eu vou, antes de subir, vou estar com vocês. Eu tenho mais um encontro com vocês. Eu desejo. Com vocês quem? Com eles separados. Nós estamos falando de pessoas que Jesus chamou pelo nome, que Jesus pensou-as, trouxe para a questão de ser discípulos bem próximos. E aí Jesus, destas vezes que apareceu, fala, me aguardem lá, na região da Galileia, que eu vou ter com vocês. Mas Jesus não disse quando, Jesus não disse que horas, Ele apenas disse, eu vou estar com vocês. Aqui tem uma coisa interessante nessa declaração de Jesus, que apesar dos discípulos não souberem ou não saberem aonde precisamente eles deveriam de estar, que Jesus apareceria, mas havia um comum entre eles. Então Jesus saberia onde os encontrar. Mas acontece que os dias foram passando, e Jesus não apareceu na Galileia, conforme eles estavam com os corações ansiosos, ansiedade, perturbados pela não manifestação mais física de Jesus. Eles estão na região, mas nunca foi a vontade de Deus, de Jesus, que eles saíssem da posição de discípulos para outra vida, ou para a velha vida, ou para o novo estilo de vida, que o Senhor não tinha mais os comissionado. Na verdade não era novo, porque eles só estavam mudando o que declararam para Jesus e voltando para um hábito antigo.
E é nessa declaração de Jesus, me aguardem, esse aguardem, me esperem, é que fez com que 7 discípulos tomassem uma decisão em que deixou algo não bom, não gostoso, que talvez a gente tomasse alguma decisão depois daquela conduta dos 7. Capítulo 21 de João, vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 21, diz assim, Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Disse Jesus, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Amém? Esse texto, que no finalzinho do verso 14, diz assim, para os discípulos, foi a terceira experiência física de que Jesus estava a eles se manifestando. Foi a terceira. Eles tiveram a primeira oportunidade, tiveram a segunda oportunidade, e da segunda para a terceira oportunidade, o que acontece? Há um lapso, que a gente não tem aqui ideia de tempo, de quanto isso demorou, mas o fato é que os discípulos estavam meio que, quando que Jesus vai aparecer? Quando que vai acontecer? Quando que isso vai de fato ocorrer? Nós estamos aqui esperando, e até agora Jesus não veio, até agora Jesus não apareceu. Só para a gente relembrar, Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes. Mas a gente se lembra que esses mesmos discípulos, na hora da cruz, eles abandonaram Jesus. Quem se lembra disso? Você se lembra? Que o próprio Pedro, que recebe uma garantia a mais, ele que disse, não Senhor, não te largo não, não te abandono não, de jeito nenhum. Foi um dos que mais veementemente negou ali. Os outros, que não falaram, mas fizeram, então dá na mesma, não é? E esses discípulos especiais de Jesus,
eles não estão lá na hora da cruz. Eles não estão na hora em que Jesus cai e que Simão, o cirineu, é convidado, entre aspas, ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Os 11 não estavam ali perto. Foi o desconhecido que supriu aquele momento de humanidade, de carência de Jesus, quando Jesus estava cansado e ele tropeça e cai de joelhos diante do mastro da cruz que estava sobre ele. Os 11 não estavam. Jesus então é crucificado, passa-se sexta-feira à tardezinha, sábado de manhã, e sábado à tarde, domingo pela manhã, Jesus então ressuscita. Para quem Jesus aparece? Jesus aparece para quem não estava do lado dele. Os top, aqueles que disseram: estamos juntos, eu morro pelo Senhor. Parece que é na nossa maneira de pensar, em nossa humanidade, não faz sentido você honrar quem te abandonou. Não tem jeito. Como eu vou privilegiar quem na hora da minha dor, na hora da minha luta, correu? O normal seria o quê? Não. Eu vou aparecer para João no máximo, porque ele estava ali aos pés quando eu perguntei, pedi para cuidar da minha mãe. Eu vou aparecer para Nicodemos, para José de Arimateia. Seria um raciocínio errado, mas é humano, dizer não. Se eu tenho que, vou usar uma expressão, se eu tenho que fazer graça, eu vou fazer com quem estava junto, com quem me ajudou. José de Arimateia me doou a cova da família. Nicodemos não se importou com o que todo mundo ia falar, ficou lá. As mulheres cuidaram de mim no primeiro momento, quando o meu corpo ficou estendido ali. Mas não é isso que acontece. Mesmo Pedro, mesmo os 11, que disseram para Jesus jamais e fizeram o contrário, foi para esses que Jesus apareceu mais vezes. O texto aqui do Evangelho de João 21, no verso 14, diz que essa foi a terceira. Então a primeira vez para todos eles, menos com Tomé. A segunda com Tomé presente. E Lucas 24, 34 diz que para Pedro não foi. Aquela aparição que acontece no domingo à noite, interessante, que só Lucas registra isso. E não descreve onde, que horas, como foi, etc. e tal. Lucas 24, 34, pode conferir na sua casa. Então o apóstolo Pedro, a gente não pode dizer que ele podia ter dúvida. Ele podia derivar daquilo que Deus tinha para ele. Porque na verdade o Senhor Jesus já tinha dito para ele: você vai cuidar. Você eu estou confiando. É você que eu estou deixando a incumbência de cuidar da igreja. É você que eu estou deixando para liderar essa turma. É você. Então o apóstolo Pedro não teve motivo para dizer assim: deu um branco na minha cabeça, eu ouvi dizer que ele apareceu para fulano, beltrano, mas para mim não apareceu. Não, com Pedro não foi. E agora no capítulo 21, Galileia, Mar de Tiberíades, está Jesus na cabeça de Pedro e dos 6, que são 7 aqui. Jesus está demorando. Jesus está demorando. Ele falou que vinha, mas e aí? E aí, irmãos, que passa na cabeça de Pedro uma resolução que transforma em ação. Ele disse: vou pescar. Essa declaração, vou pescar, vou voltar ao que eu já fazia. Vou voltar a quem eu era. Farei aquilo que eu tinha controle.
não farei aquilo que ele determinou mais. O que Pedro diz, vou pescar, Pedro não era químico, não era piloto, ele era pescador. A declaração dele é: eu acreditei, mas até agora nada. Então quer saber? Eu vou voltar para aquilo que eu tenho controle. Eu vou voltar para aquilo que eu consigo palpar. Eu vou voltar para aquilo que eu domino. E quando ele toma essa decisão, eu sempre penso nisso. Sempre penso. Quando a gente for puxar a flecha no arco, a gente tem que tomar muito cuidado antes de soltar. Porque no momento em que você enteça o arco, você ainda tem o controle. Mas no momento em que seus dedos soltam e a flecha vai, você não tem mais o controle. A flecha pode acertar aonde você mirou e pode acertar onde você não objetivou. Pedro toma a decisão de pescar e 6 já dizem para ele: então nós também vamos com você. Ele faz algo, declara algo, e 6 vão junto. Não passava talvez na cabeça de Pedro, eu acho, que naquele dia, naquela noite, naquela tomada de decisão que ele tomou, porque eles foram pescar no início da noite, ao findar do horário judeu, no final do dia, que é perto das 17 horas, a hora que o sol está se pondo, eles começaram a pescar. E se estendeu a noite, entrou no meio da noite, entrou no início da madrugada, e sendo pescadores experientes, o texto diz que eles não conseguiram pescar nada. Nada. Os homens pescadores, na sua profissionalidade, na sua experiência, não conseguiram pescar. O dia não havia nascido. Nós estamos falando aí alguma coisa em torno de 4, 3:30 para quase 5 da manhã. Quando eles escutam uma voz e não reconhecem a voz, perguntando para eles a frase que você conhece, que nós tem alguma coisa para pescar, para comer? Na verdade, essa declaração que se faz aqui é: tem alguma coisa para comer com peixe? Eles não tinham nem o peixe e nem tinham outra coisa. E nessa declaração eles dizem assim: não reconhece que é Jesus. Jesus dá o comando. Então lancem a rede. Do outro lado eles lançam, e você sabe a história. E aí eles pegam grandes peixes e de repente João diz: é o Senhor. Aí Pedro, que estava somente com a roupa ainda de baixo, sem a bata por cima, ele se sente meio que constrangido, lança-se nas águas e vai até Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Na cruz, o ato da cruz não tocou neles. Eles viram, souberam que Jesus foi crucificado, torturado, foi ridicularizado, e eles viram que Jesus ressuscitou. Viram, tiveram experiências. E Pedro aqui, junto com os 6 discípulos, tiveram mais do que uma. Aqui está dizendo 3. Pedro teve mais. E quando Jesus aparece para eles, olha que interessante. Eles estão perdidos. Eles estão sem saber o que fazer, embora soubessem o que tinha que fazer. Não era para ter tomado a posição que tomaram. Era para ficar na Galileia. Aonde? Aonde o Senhor sabia que ia os achar. Agora, onde que não era para Deus achá-los? É voltar à velha vida. Porque eles receberam um chamado. Eles receberam especificamente uma palavra para serem pescadores de homens. Mas porque não aconteceu na atmosfera deles, não aconteceu no cronos deles,
eles não souberam esperar o kairós de Deus, na ação de Jesus. Então eles voltam para essa vida que eles têm controle, a vida em que eles não dependeriam da aparição de Jesus. Agora, foi através da mesa, não foi através de uma chicotada, não foi através de uma outra ação, foi através da mesa que Jesus restaura o que eles não entenderam pelo sacrifício da cruz. Já que a cruz não trouxe para eles uma experiência que deveria de trazer, de impacto, porque Jesus morreu e ressuscitou, já também depois de Jesus aparecer para eles pela terceira vez, Jesus usa uma outra ação. Qual é a ação que Jesus usa aqui? É mesa. É mesa. Porque quando eles não pescam nada, e quando eles também estão com o corpo molhado, eles estão cansados, e eu vou usar um termo aqui, talvez você compreenda, estão desviados do foco, desviados da missão. Jesus aparece, a Bíblia não diz que segundo, que milésimo de segundo, como foi, mas Jesus prepara uma mesa. Jesus prepara uma mesa, põe lá um pão e põe lá um peixe. Grave bem isso. E Jesus está falando com eles. Veja, durante o momento em que eles estão vagando nas suas ações e comportamentos, Jesus preparou uma mesa, um pãozinho fresquinho, um peixe gostoso, fresco, assado. E naquele braseiro, os hebreus naquela época não sentavam-se, a mesa não era dessa altura, a mesa era um terço disso aqui que nós temos, e eles sentavam-se assim, meio que à direita um do outro, meio que o corpo para lá, e serviam ao outro. Mas ali tinha um braseiro, sobre aquele braseiro tinham as pedras, aonde se transformou num ambiente de mesa, e Jesus, quando chama, diz assim para eles: venham comer. Não teve uma palavra diferente, não teve uma pontuação, não teve um ato de que palhaçada, que decepção, que mancada. Não, eles estão com o corpo molhado, eles estão com fome, eles estão frustrados, eles estão decepcionados, e Jesus chama para a mesa. Sentar-se na mesa, ou a mesa na época dos judeus, era muito mais do que se alimentar. Para o judeu, a mesa é o momento em que ele estabelece comunhão. Comunhão com os seus e comunhão com Deus. Baseado na Torá. Quando o Senhor fala por Moisés: e falarás assentado à mesa da minha palavra, do meu nome. Então, para o judeu, mesa não é apenas comer, é também trazer um momento de comunhão de Deus presente. E na cabeça dos discípulos, isso era óbvio, claro, porque você vai encontrar em outras passagens, como o jantar em Betânia, como na casa de Lázaro, como as mulheres que preparavam comida para Jesus, os momentos de comunhão que Jesus tinha com eles. E era muito mais do que apenas se alimentar. Você vai ver que em algumas refeições não tinham pessoas de fora. Eram só os próximos. E os fariseus condenaram Jesus verbalmente quando viram Jesus, por exemplo, comendo na casa de Zaqueu. Porque na cabeça dos fariseus, além de ser mais do que se alimentar, tinha aqui uma relação divina. Como é que Jesus podia ser profeta, ser o Messias, e sentar com prostitutas à roda dele para comer? Sentar com Zaqueu, que era um ladrão, um corrupto? Como é que Jesus consegue ser Messias e sentar do lado de quem não presta? Porque na cabeça deles, e isso é uma realidade, não é apenas isso na cabeça deles, a mesa para eles significava comunhão, ou seja, eu trago para a minha mesa quem é próximo, eu trago para a mesa muito mais do que se alimentar. A gente pode sair hoje do culto, comer uma pizza em algum lugar,
E de repente você vai ter à mesa em alguns lugares, pessoas que você não conhece, mas não é sua opção. É o que é possível. Mas geralmente quando você marca um almoço, um jantar, ou de sair com alguém para comer alguma coisa, uma coisa é certa: não é só se alimentar. Quando você chama alguém para comer um lanche com você, quando você quer alguém fazendo a mesa com você, seja em pé, num carrinho de hot dog, mas alguém que está ali do seu lado, vamos tomar um café? Vamos tomar um café, vamos comer um cachorro quente? Vamos. Você está convidando alguém que para você faz diferença. Porque você podia comer o cachorro quente sozinho. Você podia pegar só sua família e comer uma pizza para sua casa. Você podia sair e lanchar sozinho. Mas quando você chama, tem muito mais do que alimentar-se. E para o judeu, esse é o momento que, além da comunhão, ele traz entre os homens esta questão, mas ele também exalta a presença de Deus. Quando as pessoas se sentavam para fazer a mesma refeição, era uma prática de comunhão. E é pela comunhão que ainda hoje, de fazer a mesa, se abre porta para o perdão, para a hospitalidade e para a amizade. Então, na cabeça do hebreu, sentar-se à mesa tem comunhão. Daí porque os fariseus criticam Jesus. Ele não é profeta coisa nenhuma, porque se fosse profeta, não sentava. Se está sentando com quem não presta, é porque não presta também. É uma frase que a gente tem, um provérbio que a gente tem aqui, não sei se é mundial, mas faz sentido, não é? Quem anda do lado de quem não presta também. Porque você pode escolher as pessoas que você quer andar. Então trazer para a mesa era muito sério, porque para eles a mesa representava isso que eu disse a você, e ela, no momento em que eles sentavam-se à mesa, abria-se porta para perdão. Porque você não senta na mesa, ou fazendo a mesa, com o inimigo. Lembra-se do pacto de Deus com Abraão? Abraão pega o cordeiro, reparte no meio, e o Espírito do Senhor, o próprio Deus, passa pelo meio da oferta, assinando a sentença de pacto, entendendo que o homem pode até falhar, mas Deus não falha. Ali já tem uma declaração do que Deus tem para você e tem para a minha vida. O homem falha, Deus não falha. O homem erra, Deus não erra. O homem se engana, Deus não se engana. O homem esquece da palavra, Deus não esquece da sua palavra. Então a mesa, ela tem uma manifestação. Você vai encontrar Jetro fazendo mesa. Você vai encontrar aqui, lembra-se que quando Jacó foge de Labão, que o seu sogro fala: eu podia acabar com você. Você pegou minhas filhas, meus filhos, está dizendo, os teus filhos são meus filhos. E você pegou os meus bens, como se fosse dele. Mas esta noite o Senhor apareceu e me disse para não tocar em você. E qual é a maneira que a paz é estabelecida? Eles fazem uma refeição. Naquela refeição, houve abertura para perdão. Houve abertura para hospitalidade. E houve abertura para amizade. Por quê, pastor? Porque a mesa, querido, é uma manifestação clara de relações pacíficas. Eu sei que você pode dizer: pastor, eu conheço gente que vai almoçar para fazer negócio. Eu não estou falando dessa mesa. Eu estou falando, por exemplo, dessa mesa aqui. Eu estou falando da mesa que você faz. Da mesa que Deus nos dá condições para oferecer. Da mesa que Deus nos dá condições para aceitar. Mesa, no conceito bíblico, é uma manifestação de paz. Pastor, me dá um exemplo no Novo Testamento. Jesus, último instante, ele olha para os discípulos, a última ceia, e essa frase é extraordinária: eu muito desejei estar convosco. É a última refeição, antes cruz, que Jesus vai fazer. Então Jesus desejava, e Jesus não levou 13, 14, 20, 70, 500, ele levou 12, inclusive um que ele sabia, mas era para cumprir o que tinha que se cumprir. E você percebe
que na hora em que Jesus olha para Judas e fala assim: o que você tem que fazer, faça logo. Jesus não aguentou ficar na mesa. Judas, melhor dizendo, não aguentou ficar na mesa. Jesus fala para ele, olhando, os discípulos acharam que Jesus tinha dado um comando para Judas, mas quando o Senhor olha para Judas e fala assim: o que você tem que fazer, faça logo. Jesus não disse: levanta agora, sai agora, faça daqui a 10. Não, Judas se levanta, porque mesa não é para infiel, mesa é para fiel, mesa é para quem tem princípios idênticos ao seu, mesa é para quem valoriza o que você valoriza, mesa é para quem respeita o que você respeita, mesa é para quem honra o que você honra. Então quando Judas se levanta e sai, ele só está mostrando o que está dentro do coração. Então mesa é um ambiente de paz. A mesa não tem jeito, você está na mesa e de repente tem alguém do seu lado esquerdo, do seu lado direito, e você fala assim: me passa a salada. Quem vai te passar a salada vai ter que olhar no teu olho. Me passa o guardanapo. Ninguém passa guardanapo, toalha, ninguém passa salada, ninguém passa feijão, assim. Geralmente é isso aqui, ó. Olho, relação, proximidade. Por isso que mesa é um ambiente que celebra a paz. Porque se não tem paz na mesa, pode ter outra coisa diferente da paz. E essa não é a mesa que Jesus estabeleceu. Lembra-se de Neemias? Quando ele vai dar a taça na mão do rei, o rei olha para ele e diz assim: o que aconteceu? O teu semblante tem alguma coisa que não está certo, que não está bem. E aí o rei daquela época, se o camarada que experimenta a bebida está com o semblante pesado, ele fala: tem morte. Porque era comum ter envenenamento dos reis. Quando Neemias entrega a taça na mão do rei, aquilo ele derrama e dá. Aquilo é intimidade. Apesar dele ser copeiro, o rei olha no olho dele e fala: tem alguma coisa aí. E o rei pergunta para ele: esse teu rosto não é rosto de formosura. O que está acontecendo? Porque nas outras noites, nos outros dias, Neemias não tinha um semblante pesado. Mas aquela mesa, me permita colocar isso aqui, naquela mesa daquele dia do rei, o que estava no coração era tristeza. E você percebe que mesa tanto tem a ver com paz, que quando Neemias, ele diz o que está acontecendo, o rei fala assim: o que você precisa? Em outras palavras, o que eu posso fazer para você voltar a ser feliz? O que eu posso fazer para o teu semblante voltar a ser aquele semblante? Então mesa não é um lugar de angústia, não é um lugar de guerra. Mesa é o lugar de acalmar e acabar com as guerras. Mesa é o lugar de paz. A mesa para o judeu, ela tem uma relação de aprofundar diálogo. Então uma coisa comum para a gente aqui, não é? Você está, às vezes, a gente aqui almoçava direto da igreja e tal. Passa o feijão para mim. Ô, fulano, pega a pimenta para mim. Aí vem, traz: ô, pastor, está aqui. Pastor, o senhor passa? Opa, aqui, está aqui, está lá. Você olha. Não tem jeito, você tem que conversar. Você tem que conversar. Se você não quer conversar, então não vai para a mesa. Porque na mesa, obrigatoriamente, por isso que mesa não é um lugar para estar com o celular. Mesa não é um lugar para ter televisão. Mesa não é um lugar para ter entretenimentos que furtem a essência da mesa. Mesa é olho no olho. Mesa é diálogo. E aí, filha,
Como é que foi? E aí, filha, como é que foi hoje? Ah, tá bom, tá certo. Lá na escola, você está olhando. Ô pai, hoje não sei o quê. Ô mãe, ou não sei o quê, não sei o quê. Mesa tem diálogo. Então, mesa para o hebreu se aprofunda diálogo. Então, você só leva para a mesa pessoas com quem você quer ter paz. Pessoas que você quer aprofundar o diálogo. Porque mesa, quem você leva, é na mesa que acabam os conflitos e caem as barreiras. Acaba, irmão. Depois de você comer algum tempo, alguns instantes com alguém, aqueles sentimentos, aquelas coisas que estavam segurando, travando, não tem como continuar. Porque o Espírito vai começando a liberar, sabe? Então, aonde tinha resistência, onde tinha aquela tensão, onde tinha a mesa, ela faz com que as barreiras caiam. Agora tem uma coisa que era muito interessante na época de Jesus, e ainda é hoje. Mesa, não se esqueça, é um lugar de privilégio. Eu vou repetir. Todas as vezes que te oferecerem uma mesa, pense bem antes de rejeitá-la. Porque mesa é lugar, é posição de privilégio. Por isso Jesus disse assim: eu muito desejei estar convosco. Quem não entendeu foi Judas, que pela sua natureza desprestigiou Jesus e ocupou um lugar de honra, desonrando Jesus. Então, para o hebreu, mesa, ela tem a ver com privilégio. Irmãos, Fernanda, minha esposa, ela sabe, se for para mim comer correndo, eu não gosto. Já passou esse tempo na minha vida. Há dias, óbvio, que as coisas têm que ser mais full time. Mas via de regra, quanto tempo eu tenho que tomar café? 20 minutos? Então me deixa tomar café em 20 minutos. Não, tem que tomar em 5, então não toma, vamos tomar depois. Porque eu vou ficar com fome, vou engordar do mesmo jeito. Se é para engordar, vamos engordar com algo que preste, né? Se é para comer, não, meu irmão, vai comer um pão com manteiga gostoso, da hora, com café com leite da hora, ou um Toddy gelado, vai comer, não senti nada, eu quero sentir caindo aqui, tigum, 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 tigum. Quero sentir. Então, se é para comer correndo, não vamos comer nada, vamos tomar água no meio do caminho. É igual estar viajando, dá uma bolacha. Não quero bolacha, eu quero sentar. Eu quero dar quanto? 10 minutos. Não perturba, 10 minutos. É 10, então me deixa. Sabe, querido, porque mesa é um lugar especial. Você está diante de uma mesa essa noite. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja em amor. Você recebe o que eu vou falar agora? Muitos cristãos têm trocado noites como essa por outras mesas. Mesas que podem ser feitas outros dias, mas esta da ceia não tem nada mais especial. Quando a gente troca a mesa da ceia, não é trabalho, não é doença, tem alguma coisa que perdeu o sentido. Mesa, para o hebreu, é um lugar de privilégio. Agora Jesus está com 6 de 7 discípulos que não fizeram o que ele fez, o que ele mandou, o que ele determinou. E aí, eu vou usar um termo que você vai entender. Jesus da cruz vai preparar a mesa. Porque tem horas em que a gente não entende as coisas da cruz, não sei porquê. A gente acha a cruz bonita para Jesus, mas quando a cruz é para nós, não me peça para ser assim, não me peça para se comportar, porque a cruz, a gente acha que foi só Jesus que tinha que ser crucificado, só Ele que tinha que morrer. E agora, Jesus de madrugada, aqui não diz, né? No céu espero que a gente tenha essas respostas. Quem montou aquela mesa? Como é que foi? Que horas o senhor chegou lá? Onde os discípulos estavam focados, que não perceberam Jesus preparando mesa para eles? Aonde está a nossa cabeça hoje, que não consegue enxergar mais
todo segundo sábado do mês para esta igreja, Jesus preparando uma mesa. O que é mais importante? Voltar a outra vida, ir para outras coisas, do que receber o privilégio da mesa. Jesus prepara uma mesa para Pedro e para os 6 discípulos. E o clima maior, ou o clímax maior que acontece ali, é quando depois que Jesus prepara a mesa, eles identificam que é Jesus chama-os para perto. Ele diz, venham comer. Quando Jesus diz, venham comer, o que vai acontecer ali, tem uma riqueza de detalhe que é só ler a Bíblia. Tem um partilhar de comunhão, tem ali intimidade, tem restauração de relacionamento, porque eles estão com o relacionamento quebrado com Jesus, porque Jesus não apareceu do jeito, na hora, no momento que eles queriam, pela terceira vez, então não é do meu jeito, então não dá. Então quando Jesus fala, venham comer, está acontecendo ali comunhão, está acontecendo intimidade, e vai ter restauração de relacionamento, porque não tem uma discussão na mesa. Mesa não é lugar de discussão. Senhores pais, mães, avós e avós que estão aqui, não permita que na mesa tenha discussão, porque mesa é lugar da presença de Deus, mesa é lugar de agradecer a Deus, mesa não é lugar de gritaria, a não ser de celebração. Mesa não é lugar de discussão, mesa é lugar de celebração, mesa é lugar de restaurar relacionamentos. É isso que a mesa também serve. E ali, quando Jesus prepara aquela mesa, tem um ato ali que está acontecendo, que é um ato de amor, é um ato que vai mudar o relacionamento deles e Jesus. Por quê? Porque a cruz não conseguiu na cabeça deles, mas óbvio, porque depois que eles fazem a mesa com Jesus, aí eles passam a enxergar que a cruz de Cristo é muito maior do que tudo. Porque às vezes as coisas não estão do nosso pensamento, não estão no controle, no cronos, não estão naquilo que eu quero, do jeito que quero. Então eu falo, eu vou pescar. E quando eu digo eu vou pescar, eu estou dizendo, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer, eu vou voltar para o velho Kleber, eu vou voltar para o velho estilo, eu vou voltar para aquilo que eu domino. E quando Jesus aparece para eles de madrugada, por estar envolvidos com seus sentimentos, por estar envolvidos com seus negacionismos, por estar envolvidos com seus temperamentos, por estar envolvidos com as suas maneiras de pensar daqueles dias, eles não conseguem enxergar que Jesus, esta mesa aqui, não está na Bíblia. Eu também não acho que eu vou falar algo herético agora, porque se você olhar na primeira vez que Jesus aparece para ele no dia da ressurreição, eles estão tão duvidosos de Jesus, que Jesus fala assim para ele, vocês têm alguma coisa para comer? Pode olhar na tua Bíblia. E Jesus come com eles. Na segunda vez, Jesus também participa com eles. Então agora, se eles tivessem ficado na Galileia, mas não na beira do mar, não dentro do mar, não saído da posição que Deus não mandou sair, talvez essa mesa que está na beira do mar fosse outro ambiente. Mas Jesus é Jesus. Ele não quer perder ninguém. Ele não desiste de ninguém, é a gente que desiste dele. E ele prepara uma mesa. E quando ele prepara essa mesa naquele ambiente, ele está demonstrando ali amor, ele está demonstrando algo interessante. Quando ele fala, venham comer, ele está dizendo, não mudou nada. Eu continuo amando vocês. Ele está restaurando o relacionamento. Ele está dizendo, para mim, eu continuo olhando para vocês como meus discípulos. Irmão, como meus discípulos. Negaram ele lá na cruz. Fugiram da Via Crucis. Não estava com ele lá no palácio de Antônia. Não estava no terreno de Caifás. Como é que Jesus consegue agora preparar a mesa para pessoas que ele já apareceu? Parece criança, que toda hora tem que dar um presentinho, alguma coisinha, porque se não fizer o que quer, é assim que eles se comportaram. E Jesus prepara e fala, venham comer. Eu estava lendo esse texto, olha irmãos, tem coisas que só o Espírito Santo revela, só. Com todo respeito ao seminário, com todo respeito ao pós, tem coisa que só o Espírito Santo revela. Quando Jesus chama eles para a mesa,
Jesus não vai fazer pão, o pão está pronto. Jesus não vai assar peixe, o peixe já está assado. Mas olha para o texto, verso 9. Ali tem um peixe e ali tem um pão. Quantas pessoas eram além de Jesus? Quantas? Sabe contar, querido? 7. A pergunta é: um peixe e um pão alimenta 7 homens? O que você acha? O que você acha? 7 homens que estão pescando a noite inteira, estavam com fome, sim ou não? Eu costumo dizer que a água dá fome. Fica brincando na piscina, no rio, na praia, fome. Eles estão trabalhando e puxando rede, vazia, mas estão puxando. Agora o texto diz que estava ali um peixe e um pão. Está na sua Bíblia? Confere comigo. Olha lá. Um peixe e pão. Não está pães e não está peixes. Então tem um peixe e tem um pão. Tem um peixe fresco e tem um pão assado na hora. Um pão que vai acontecer o que está para acontecer também aqui essa noite e o que é para acontecer com a igreja. Mesa é lugar de milagres. Mesa é lugar de transformação. Mesa é lugar do sobrenatural. Como, pastor? Porque tem um pão, com Jesus é 8. Jesus já participou com eles em outras refeições. Com os discípulos são 7. Com eles, Jesus aqui é 8. Então tem um pão e tem um peixe. Jesus fala assim, ó, pode trazer mais peixe de lá. Só que na verdade Jesus está dando a chance para eles. Jesus está dizendo, olha, porque vocês olharam, porque vocês querem, por jeito de vocês, eu até permito, pode trazer o peixe de lá. Mas Jesus está dizendo, o pão que eu dou e o peixe que eu dou mata a fome, mata a ansiedade, mata o vazio que você tem. E Jesus está dizendo, olha, você pode até fazer outras coisas, mas enquanto você não estiver sentado na mesa, enquanto você entender o princípio da mesa, o que eu te ofereço é suficiente. Eu sou a providência, eu sou aquele que sustenta, eu sou aquele que te dá na medida certa. Irmãos, olha o cenário como que era. Jesus tem um pão para 7 homens. É como se Jesus pegasse aquele pão e ele falou isso, venham comer. Ele pegou o pão. Só que veja, na cabeça dos discípulos, esse milagre já aconteceu antes. Eles já viram Jesus pegando o pão, dando graça, e disse, agora que eu dei graça, pode repartir, pode dar para todo mundo. 7 pessoas, com Jesus 8. Jesus pega o pão que está assado. O pão que está assado. Jesus pega um pão e faz assim, ó. Pega. Aí um vai, tira um pedaço, o outro tira outro pedaço, o outro tira outro. Irmão, para quem trabalhou a noite inteira, para quem ficou a noite inteira no vento, exposto àquela umidade, Jesus gerou para eles um ambiente de humanidade, Jesus gerou para eles um ambiente acolhedor, Jesus gerou para eles um ambiente de comunhão, Jesus gerou para eles um ambiente de paz, Jesus gerou para eles um ambiente de confiabilidade, e Jesus supriu as suas necessidades físicas, e agora vem o melhor. Jesus continua olhando para ele, está olhando para mim, está olhando para você e dizendo, eu continuo preparando uma mesa para você, eu continuo desejando que você esteja aqui. Sabe, querido, quando Jesus prepara aquela mesa para eles, a mesa não é apenas uma questão de providência, mas a mesa também é uma condição de promessa. Eu não sei o que tem passado no teu coração, na tua mente, mas escute, ou você acredita ou você está aqui errado. A mesa que Jesus oferece pode ter um pão que você acha que não vai dar certo, você acha que não vai ter jeito. Jesus está dizendo, quando você se senta à mesa comigo, quando você entra na comunhão comigo, quando você entra na intimidade comigo, eu vou suprir todos os teus desafios, todas as tuas necessidades, ainda que com um pão. Alguém olha e diz assim, como é que pode essa casa ter tanta coisa assim? Como é que pode fulano e fulano estarem sempre felizes? Como é que pode eles estarem vivendo, viajando? Como é que pode os meninos estar sempre arrumados? Como é que pode, com todas as crises, com esse governo? Eu olho para eles e parece ter alguma coisa diferente. Tem sim, é verdade, tem. Tem o Senhor Jesus que participa da tua mesa. Tem o Senhor Jesus que está sentado, tem um lugar na tua mesa, porque é um privilégio. Por isso que antes das refeições,
Antes de qualquer refeição, agradeça a Deus pela mesa que Deus te dá. Agradeça a Deus pelo suco. Agradeça a Deus pelo café com leite. Agradeça a Deus pelo pão que Ele põe sobre a tua mesa. Quando você estiver sentado em sua casa, na rua, não se esqueça, o Senhor da mesa precisa estar reinando naquele lugar. Jesus pergunta para eles: vocês têm algo para comer? Jesus está dizendo, e essa palavra no hebraico, a raiz dessa palavra significa além de peixe, ou alguma coisa para comer com peixe. Jesus está dizendo para os discípulos, tem alguma coisa nova? Eles não têm. É como se Jesus estivesse perguntando para eles, e aí? Fizeram tudo? Tem alguma novidade naquilo que vocês fizeram? Ganharam alguma coisa com isso? Mas Jesus não fala. Quando a gente olha para a mesa, a gente percebe que a mesa que Jesus ofereceu era comunhão, porque sentar-se à mesa é um momento para estabelecer comunhão com os homens e com Deus. A mesa que Jesus ofereceu e oferece tem revelação, porque a intimidade da mesa é um lugar para receber revelação de coisas espirituais. Perceba que tem algumas coisas que a gente quer conversar com alguém mais íntimo, com alguém que é especial, e você diz assim, vamos almoçar comigo essa semana? Que dia? Que dia? Marca o dia. Você não fala assim, ei, pode até ser. Embora às vezes eu acho que essas oportunidades a gente desperdiça. Quando a gente fala, vamos ter um almoço com a igreja, vamos ter muita gente nem... Mas quando a gente fala assim, ó, me dá uma data. Dá uma data. Vou comer. Eu já disse para você que eu tenho algumas pessoas que eu trabalhei e que a gente não faz isso sempre. E esses dias um me ligou e disse assim, aí, eu falei, já venceu o quê? Nosso almoço. No almoço da gente, o trio Parada Dura, a gente dá risada das palhaçadas que nós fizemos. A gente dá risada daquilo que deu errado e que quase deu ruim para todo mundo. Mas a gente dá risada também, fala, mas ali a gente acertou, hein? Aí um fala assim, aquela cavucada veio minhoca. Falou, se veio. Tem coisa que a gente só fala para quem está na mesa. Se você está tratando de um assunto tão íntimo, quando chega alguém de fora que vai te servir a mesa, a gente segura o assunto, porque a mesa é lugar de revelação. A mesa é lugar de amor e a mesa é lugar de perdão. A mesa é lugar de unidade e lugar de coesão. Porque a gente, quando come com alguém à mesa, a gente expressa o sentido de unidade. A mesa, a gente se senta à mesa para comer junto. E quando a gente se senta para comer junto, como Jesus fez, nós estamos legitimando e dizendo, somos iguais. Somos um. Pertencemos a esta mesa. Pode ter 10, 15 mesas ao redor, mas quem está na tua mesa, numa condição especial, vocês estão declarando, os nossos interesses são comuns. Quando a gente se senta à mesa para almoçar com amigos e amigas, irmãos, você está dizendo, você é especial para mim. E a pessoa está dizendo, você também é, porque eu aceitei. A mesa é o ambiente de proximidade, a mesa é o ambiente de olhar nos olhos, a mesa é o ambiente de estar frente a frente. A mesa traz o sentido da intimidade, e a mesa significa aliança. Porque quem senta na mesa com alguém que está dando sinal para ele de estar na mesa, está dizendo, temos um pacto. Quando Jesus chama eles para comer, Jesus não fala nada a não ser dizer, comam primeiro. Agora, é interessante que pessoa desleal não consegue ficar na mesa. Porque se mesa, para eles, não for o Espírito de Deus, não for aquela lealdade, não for aquela ação, não há comunhão na mesa.
Judas se levantou. Foi só Jesus falar: o que você tem que fazer, faça logo. Meu irmão, o que estava no coração já tinha se manifestado. Mesa não é lugar para gente desleal. Quer um outro exemplo? Abraão e Ló. Eu te socorro, eu te ajudo, mas pode procurar na existência de Abraão. Qual foi o dia que Abraão e Ló voltaram a sentar-se para fazer comida e almoçarem juntos? Porque mesa é lugar da gente ter o mesmo princípio, o mesmo valor. É na mesa onde fica evidente o que nós pensamos e o que nós sentimos. Porque a mesa revela. Mesa revela. Mesa revela. Eu conheci um sujeito, já contei isso aqui. Ele era matador. E eu tratei ele numa situação muito bem. Muito bem. Aconteceu os procedimentos que tinha que acontecer. Quando eu estava saindo, ele disse assim: deixa eu falar uma coisa com você. E ele estava assim. Eu disse: pode falar. Ele disse assim: Kleber, nunca confie no homem que não olha nos seus olhos. Falou: você é um menino bom. Eu tinha 20 anos. Falou: você é um menino bom. Pessoa que não olha no seu olho, não dê as costas. Mesa, quem não olha no nosso olho é desleal. Está escondendo alguma coisa. Porque faz parte da mesa olhar no olho. Faz parte da mesa relacionamentos, afetividade. A mesa é lugar de encontro. A mesa a gente compartilha muito mais que refeição. A gente compartilha laços familiares e a gente compartilha laços comunitários. A presença de Deus na mesa celebra-se vida. Quando Jesus diz para eles: venham comer, Jesus deixou eles comerem, não condenou-os, não os restringiu à mesa. E por isso Paulo escreve dizendo o seguinte: quando você estiver diante da mesa, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come para a sua condenação. Porque não está mais discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Depois que eles comem, Jesus faz aquela pergunta para Pedro, aquele de Lucas 24:34, aquele da primeira noite da ressurreição, aquele da segunda noite da ressurreição, o mesmo Pedro da agora. Jesus olha para ele e fala assim: você me ama? Pedro diz: eu te amo. E Jesus sabia, e Pedro também sabia. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E a terceira Jesus fala: você me ama mesmo? Aí Pedro, ele baixa a cabeça e diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus estava certo que ele amava. Jesus não tinha dúvida que Pedro não o amava. Ele tinha certeza. Foi bobeira. Foi vacilo. Foi carnalidade. Foi destemperança. Foi desequilíbrio. Foi qualquer coisa. Mas Jesus não pegou Pedro e fez assim: ó, você não serve mais. Jesus apenas olhou para Pedro. E a mensagem é essa, quando ele está dizendo para Pedro: então me segue. Como assim? O que eu fiz por você, faça pelos meus. Como, Senhor? Você não disse que me ama? Então, segue o meu exemplo. Eu não morri na cruz por você? Eu não te perdoei? Eu não estou te oferecendo a mesa hoje? Segue o meu exemplo. Depois desse dia, depois dessa mesa, a cabeça de Pedro fez assim, ó, virou 360 graus. Eu vou falar por mim. Às vezes,
você se sente meio que incapaz de continuar. Falar, é impossível depois de tudo. Às vezes você pensa assim, não dá para olhar para a cruz mais. Por quê? Porque eu neguei. Eu não podia ter feito o que eu fiz. Eu não devia. Não devia. Eu não tenho mais condições de algumas coisas. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus quando disse assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. O exemplo que Deus, através de Jesus, dá para Pedro, é esse. O que eu fiz, Pedro, por você, você diz que me ama, não ama? Amo. Então me segue. Como assim? Cuida das minhas ovelhas. Irmãos, a biografia de Pedro diz que depois daquela mesa, nunca mais Pedro foi o mesmo. Oh, irmão. Aquele dia Jesus pregou a uma mensagem poderosa. Tem dias, tem momentos em que o nosso espírito está tão fora de si, desconcertado, desconexo, atemporal, que se a gente fosse tentar falar alguma coisa, a gente, no caso de Jesus, falar assim para Pedro, ô bendito, olha lá para o Gólgota, olha lá os lugares onde derramaram meu sangue. Tem dia que nosso espírito está tão, que talvez a gente não quer nem saber de cruz. Só que não existe salvação, não existe dom, ou melhor, aplicação, não existe vivenciar uma vida celestial, se não passar pela cruz. Quando Pedro e os discípulos não entendem que ele morreu, ressuscitou, já apareceu algumas vezes, Jesus prepara a mesa. Tem momentos como esse, que muita gente aí fora tem dinheiro, tem bens, mas não tem comunhão para estar na mesa. Quer ver uma coisa interessante? Natal, Ano Novo. Quantas pessoas choram porque não tem com quem fazer uma mesa de ceia? Quantas pessoas compram amizades para tê-las na mesa? Porque por mais que tenham mesa física, eles não têm pessoas fidedignas. Na biografia do Abílio Diniz, um grande empresário que esse Brasil teve um momento na vida dele que ele estava sozinho. E ele, quando terminava o expediente na empresa, ele voltava para casa. E ele tinha que passar as noites sozinho. Viver final de semana sozinho, feriado sozinho. E ele mergulhava na piscina. E para o tempo passar, ele contava os azulejos da piscina. Porque ele não tinha ninguém para compartilhar. Mesa, jantar, casa, ambiente. Tinha dinheiro. Está no livro dele, a biografia. Então ele contava os azulejos para ajudar a matar o tempo. Porque tendo o maior rede de supermercado e hipermercado na época, ele não tinha com quem dividir a mesa. Por isso ele ia para a piscina e nadava. Ele era um exímio nadador. E ele contava nas suas braçadas quantos azulejos tinha. Então, conforme ele nadava, ele sabia todos os dias as posições onde estavam os azulejos e quantos azulejos tinha. Porque faltava gente na mesa. Depois a história dele mudou, ele construiu família, etc.
Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Jesus é o Senhor da cruz, mas também é o Senhor da mesa. Se a cruz não te mostrou nada ainda, então pega a mesa, que sem a gente merecer, Ele está oferecendo para a gente hoje. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus?